Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar um pouco com vocês sobre uma dúvida que eu vi, né? Na verdade, eu respondi uma caixinha lá no Instagram e um pessoal veio me perguntar, pediu para eu explicar um pouco mais, então eu resolvi dedicar um vídeo aqui no YouTube para responder essa pergunta, né? Para esclarecer esse ponto, que é o seguinte: assistir aula e estudar não são a mesma coisa. Então muita gente tem me perguntado o seguinte: professor, é melhor estudar assistindo vídeo aula ou por livro? Aí a resposta que eu dou é a seguinte, ó, a sua pergunta não faz sentido, porque estudar não é assistir aula, ok? Então seja uma aula presencial que você tenha ou uma aula gravada, tá? Como as que eu tenho aqui no canal ou qualquer outra, certo? Assistir essas aulas e estudar não são a mesma coisa. Tá? Então eu vou tentar aqui nesse vídeo distinguir essas duas atividades e tentar demonstrar por que elas são diferentes e como elas devem se comunicar. Tudo bem? É claro que você vai aprender, tem diferentes recursos para aprender e a aula é um deles, assim como o estudo, certo? Então, quais são as características de assistir aula? Tudo bem? Então, primeiramente, assistir aula é uma atitude passiva, tá? Fundamentalmente. Então, você está ali numa sala de aula com outras pessoas, tá? Podem ser poucas ou muitas, e o seu professor tem um cronograma, um percurso, né, de assuntos que ele vai fazer, e ele vai explanar um determinado assunto. Tá? Então, nesta oportunidade, você deve concentrar-se ao máximo para acompanhar o raciocínio do professor, certo? E tentar absorver o máximo que ele tem a expor. Então, o seu objetivo durante a aula é entender o que esse professor quer dizer, o que o seu professor quer te ensinar, e basicamente você deve tentar acompanhá-lo o máximo possível. Então, a sua tarefa aí na aula é ser uma esponja, tentar absorver o máximo. Tudo bem? É claro que se você tem uma postura correta dentro de sala de aula, isso aí fica progressivamente menos passivo. Por exemplo, é fundamental que durante uma aula você esteja anotando. Tá? Então, se você está assistindo aula e não tem o costume de anotar, trate de começar a ter esse costume. Então, é fundamental você começar a anotar, por quê? Porque você ouve, né, e você repassa isso para um caderninho ali. Você não precisa ser aquele cara que vai fazer uma transcrição completa da aula. Às vezes tem gente que reclama que não consegue escrever tanto. Então, eventualmente, você pode, ao invés de escrever tudo, né, ter aqui uns pequenos bullets e tentar acompanhar o raciocínio do seu professor. Então, a ideia é tentar fazer um traçado mais forte possível na sua memória. Tá? Mesmo que você não use essas anotações para nada, ainda assim vale a pena você anotar. Tudo bem? Então, mas, mesmo se você fizer anotações, mesmo assim você vai basicamente estar se esforçando para entender o que o professor está falando e registrar. Tá? Para no final da aula, por exemplo, você dar uma olhada, depois de alguns dias você olha as suas notas e tem um esquema mental do que aquilo, um resumo, tá? Nem que seja por alguns pontos, enfim, do que aconteceu naquela aula e quais são as principais ideias. Tá? Então, em uma aula, fundamentalmente, você está tentando absorver e entender as ideias gerais de um determinado assunto. Certo? Então, fundamentalmente, quando eu dou uma aula de física, né, sou professor de física, o meu objetivo, né, não é que os alunos saiam entendendo tudo, mas é que eles tenham uma ideia da matéria para que, quando eles estudarem, eles possam aprender mais fácil. Tudo bem? Então, a minha aula tem como objetivo fazer com que o aluno possa estudar de maneira mais eficiente. Então, por exemplo, eu tenho referências bibliográficas e eu vou inspirar as minhas aulas nos livros, né? De tal forma que quando eu exponho o assunto, o aluno agora ele vai começar a estudar depois da aula, tá? Se ele puder dar uma lida antes da aula no assunto, para tentar antecipar algumas coisas, é ainda melhor, certo? Esse estudo prévio, essa leitura prévia antes da aula. Mas fundamentalmente você vai fazer realmente o aprendizado mais intenso depois da aula. Então você tem uma exposição do professor e agora você vai fazer o seu tempo de estudo.
Tempo de estudo, fundamentalmente, é uma atividade silenciosa, tá? E individual. Então, você faz isso aí sozinho, você senta a sua bunda na cadeira, você pega um livro, você pega o seu caderno, e aí sim você vai começar a estudar, tudo bem? Então, você vai fazer isso tanto com livros, apostilas, materiais, resumos, transcrição de aula, pode ser, e exercícios também. É fundamental, principalmente em matérias de exatas, você use listas de exercícios e treine isso exaustivamente. Então, física, química, matemática, fazer exercícios é fundamental. E listas longas, começando pelos problemas mais fáceis e indo progressivamente até os mais difíceis. Então, essa a etapa de aplicação do que você viu, né, é fundamental para você estudar. Tá? E aí você vai, então, tentar escavar ainda mais fundo na sua memória, repassar esses ensinamentos e agora você tem, né, diferente de uma aula em que eu falo presencialmente, tá? Eu falo e a palavra some, bem, agora você vai estudar tentando analisar e decompor. Então você vai pegar um parágrafo, entender o que aquele parágrafo diz, continua, vê uma figura, relaciona a figura com o enunciado, com essa equação, com aquela outra. Então você vai começando com uma etapa de análise. Então você vai analisar, ou seja, decompor um assunto grande nas suas diferentes porções. Tentar entender cada uma delas, tudo bem? E posteriormente fazer uma síntese. Então você vai tentar estabelecer relações entre eles, estabelecer hierarquias, né? E tentar então fazer uma big picture do assunto, tudo bem? Então um retrato geral, global daquele assunto. Então é nessa hora que você vai fazer, por exemplo, um resumo, né? Porque você tem agora os títulos, como é que você vai organizar esse seu resumo, né? Você vai fazer um flashcard. Então, que tipo de informações vão ter lá, como vão estar organizados, um mapa mental, como é que você vai distribuir os conceitos. Então, esse trabalho, percebam que, primeiro, ele vem da sua cabeça. É diferente de quando você está assistindo uma aula que você tem basicamente acompanhar um guia. Então, aqui você está, por si só, estabelecendo critérios, estabelecendo relações. Então, você tem um papel agora ativo nisso aí. Tudo bem? E essencialmente o patamar mais alto desse aprendizado é quando você consegue ensinar. Então até recomendo também que quando você estiver estudando determinado assunto, e eu fazia isso quando eu era estudante, eu tinha as minhas notas de aula que eu fazia durante as aulas, né, que eu assistia, e baseado nessas notas de aula, baseado nos livros que eu tinha, eu tentava fazer outras notas tentando complementar o que tinha sido notado antes. Tudo bem? E aí essencialmente, quando você tem tudo isso aí bolado, é como você está, por exemplo, preparando uma aula. Tá? Então, quando eu estou aqui nesse vídeo, por exemplo, falando com vocês, eu tenho as anotações que estão aí diante de mim, em que eu organizei as minhas ideias e agora estou expondo para vocês. Então, nesse período aí de tentar organizar as ideias, eu assento elas mais claramente na minha cabeça e eu estou estudando, porque eu dei uma lida também antes, eu vi o que outras pessoas acham, que as pessoas falam, tá? Então essa etapa aí de você estudar, organizar, sintetizar e então verbalizar, ensinar alguém, tá? Isso aí é fundamental quando você for estudar, tudo bem? Então percebam aí a grande diferença que existe entre assistir uma aula, que é uma atividade passiva, que é você tentar absorver o que alguém está te dizendo, tudo bem? Isso aí você vai, claro, ajudar, você vai aprender alguma coisa, mas você vai, de fato, aprender ao máximo, um nível mais profundo, quando você, após essa aula, você ler, você fazer resumos, tomar notas, organizar, criar um resumo, hierarquizar, verbalizar com suas próprias palavras. Tá? Então, essa aí é a diferença entre assistir uma aula e estudar. Tudo bem? Então, essa ideia de, professor, eu devo... é melhor eu estudar por videoaulas ou por livro, isso aí não faz sentido. Tudo bem? Então você precisa assistir aulas e pouco importa se elas sejam presenciais ou por vídeo. Tá? Você precisa assistir aulas de bons professores, aqueles que te facilitem ao máximo um bom estudo, porque estudar um assunto por conta própria é uma tarefa que é possível. Tá? Se você for devidamente alfabetizado, tiver um domínio aí dos
dos pré-requisitos de matemática, você deve conseguir estudar qualquer assunto por conta própria. Isso pode ser mais difícil. Então, o professor tem o papel de facilitar o seu estudo com as aulas dele. Tá? Mas, de fato, o que vai te fazer aprender algo de verdade, em profundidade, né, de forma duradoura, por anos, para a tua vida inteira, isso aí acontece quando você estuda. Tudo bem? Então, gente, era isso que eu tinha para dizer. Espero que eu tenha esclarecido essa questão da diferença entre assistir aulas e estudar e que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Tá? Tem uma playlist de dicas de estudo que pode ser útil para você. E se você acha que tem algum amigo que pode ser auxiliado com esse conteúdo, não deixe de compartilhar o vídeo com ele. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.